Olá meninas! Prazer, meu nome é Gilson, sou da Niarte Atelier e em parceria com a Dois Limões nós estamos trazendo para vocês o painel da Necessaire Cubo. O painel ele vem com 3 recortes para montar a sua Necessaire Cubo e eu vou ensinar vocês a montar esse painel agora. Vem com... Então vamos lá meninas! Primeiramente você faz o recorte do painel que você vai trabalhar e vamos fazer a estruturação dele. Eu gosto de trabalhar com nylon dublado ou acoplado e o TNT 150. Dá para fazer a estruturação na manta? Dá, mas vocês têm que tomar um pouco de cuidado, porque esse tecido é gabardine e o gabardine em alta temperatura ele danifica. Então, se você for fazer a estruturação na manta, coloca a manta, o tecido e coloca um outro tecido e o ferro em temperatura média para poder fazer a estruturação na manta. Eu, Gilce, não gosto de trabalhar com a manta. Eu acho que a manta ela deforma depois de um tempo. Então, eu gosto de trabalhar com esse tipo de estruturação porque ele dá até mais uma estrutura um pouco mais firme. Algumas artesãs até me perguntam por que minhas peças ficam firmes. É por conta dessa estruturação que eu faço. Eu também gosto, antes de colocar o painel e fazer a costura de segurança, de passar uma cola spray. Por quê? Porque eu acho que assenta melhor o tecido, principalmente quando é molde assim de painel, para poder fazer a costura de segurança. Então eu passo a cola no TNT, venho com o tecido, ajeito para ficar alinhado, né, para não ficar torto, porque senão vai dar problema na hora da costura. E depois eu coloco o nylon acoplado embaixo e faço toda a costura de segurança, tá? Feita a costura de segurança, nós vamos ter o painel nesse formato. Aqui eu já deixei adiantado para vocês algumas partes, mas eu vou explicar como que funciona. Tem que tomar cuidado na hora do painel, porque o painel, dependendo da estampa, ela tem o lado correto, né? O lado certo da estampa. Então, antes de fazer, levanta, fecha a peça assim e vê qual que é o lado da estampa correto para poder fazer a aplicação da etiqueta. A etiqueta, vocês vão pegar uma régua e olhem aqui onde tá o centro, né, dessas duas pontas. E eu geralmente coloco a 1 centímetro para cima, 1,5 para cima desse alinhamento aqui, tá? Aqui não tem muito segredo, coloquei a cola colada com a cola universal e depois coloquei 2 rebites de meio, aquele bem pequenininho. Feito isso, meninas, nós vamos confeccionar as alças da nossa Necessaire Cubo. Eu vou mostrar pra vocês, aqui eu já deixei pronto, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como que é feito. Eu vou deixar as medidas todas aqui embaixo pra vocês poderem confeccionar. Eu confecciono na montana, tá? Essa tira aqui, nós vamos cortar uma tira de 20 por 2,5, uma tira de 11 por 2,5 e 2 tiras de 6,5 por 2,5, que vai ser o nosso porta-alça, que é essa parte aqui. Como que eu faço? Eu encontro o centro dessa montana, o centro dessa. Aqui, acho que não vai dar pra vocês verem, mas eu faço uma risquinha aqui pra saber onde eu vou passar a cola. Venho com passo a cola de contato nas duas partes, né, pra poder ativar a cola. E venho colocando aqui certinho, tá? Então, feito isso, nós já sabemos que tá no centro. Nós vamos usar 2 quadros de 2,5. Então, meninas, como nós vamos fazer? Aqui eu já deixei esse lado pronto, já colei, tá? Pra vocês verem. Aqui ela tem que ficar certinho aqui a junção. Vou fazer esse lado aqui pra vocês verem. Coloco a argola de 2,5. Eu fecho aqui pra ver onde vai dar a junção dela aqui. Aí eu sei qual é o meu limite pra passar a cola de contato. Não passe muito próximo à argola, porque senão não vai dar movimentação da argola, tá, meninas? Ó, passo um pouco de cola aqui e um pouco de cola aqui, deixando um vão livre para poder fazer a movimentação da argola, ok? Feito isso, espera secar um pouquinho a cola de contato, né, para poder dar o efeito dela. Ó,
Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou na máquina e vou pespontar com ponto de 3,5 toda essa volta aqui, que vai ficar igual a essa daqui, ok? Feito esse pesponto, nós vamos para o porta-alça. Porta-alça, a mesma coisa. Passei um pouco de cola aqui e deixei um vão para poder colocar o nosso quadro, ó. Tá? Verifiquem o lado correto e façam a união dele aqui, porque essa parte vai ser costurada direto na peça, ok? Então, vocês façam isso e vai ter a sua alça prontinha para poder ser aplicada. Eu não vou mostrar essa parte da aplicação na peça, gente, porque é fácil, não tem segredo. E eu vou passar as medidas para vocês de onde que vocês vão aplicar aqui agora, ok? Então, essas duas partes vocês só vão pespontar na hora que vocês forem aplicar na peça. Não pespontem antes aqui, só faz o pesponto aqui, ok? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês qual é a medida que vocês vão fazer para poder fazer a aplicação dessa alça. Giz Panda, vocês vão fazer o quê? Vocês vão alinhar aqui o centro dessas duas abas laterais aqui, ó. Certo, meninas? Daqui a aqui tem 24 centímetros. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um risco aqui só para me guiar, ok? Faço um risco aqui e aqui. Então, serve como guia. Se daqui a aqui tem 24, o nosso centro vai ser 12 centímetros. Certo? Eu faço isso só para ter uma referência, para ficar mais fácil para vocês. Essa parte daqui, desse biquinho aqui, ó, até aqui, ele tem 11 centímetros. Então, daqui a aqui tem 11. Então, o que que eu vou fazer? De cima para baixo, eu vou fazer uma linha de 11 centímetros, que é o centro dessa tampa minha. E dessa lateral aqui para cá, nós vamos fazer uma linha de 2,5 centímetros para cada lado. Então, como que vocês vão aplicar essa alça, meninas? Vocês vão pegar sua alça, depois de pespontada aqui, vocês vão pegar o centro daqui com o centro dessa linha aqui de 5,5, a 2,5 dessa ponta aqui para cá, e vão fazer o pesponto aqui na máquina, diretamente na máquina, tá? Então, ela vai ficar assim. Então, essa alça, ela é aplicada dessa forma, tá joia? Então, meninas, ela vai ficar assim. Eu gosto de colocar um rebite porque eu gosto de dar um charme na peça. Eu acho que a ferragem, ela traz um luxo pra peça. Eu gosto bastante de fazer o pesponto e depois colocar o rebite, tá? Então, ela fica bem maleável, olha que legal. E é isso. Então, essa parte da estrutura do corpo, eu acho que deu pra entender, né? Se tiver alguma dúvida, vocês mandem aqui abaixo. Agora, nós vamos pra parte do forro. Eu vou explicar pra vocês como vocês vão fazer esse molde, tá? Nós precisamos de 2 vezes nesse molde do forro. Então, eu vou explicar pra vocês como que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um retângulo de 21,5 por 17,5. Vamos encontrar o centro das duas partes. E do meio para cá, nós vamos medir 3 centímetros. E do meio para cá, nós vamos marcar 3 centímetros. Então, daqui a aqui, nós vamos ficar com 6 centímetros na ponta. Nessa ponta aqui, que seria essa daqui, ok? Como nós já encontramos o centro daqui, nós vamos passar uma linha daqui a aqui, que daqui até aqui vai dar 12 centímetros. Então, vocês vão unir essa ponta do meio aqui de 21,5 para essa ponta aqui que nós medimos do centro para cá, 3 centímetros. Vou recapitular, 21,5 por 17,5
encontra o centro das duas partes. Dessa parte de 21,5, do centro para cá 3 centímetros, do centro para cá 3 centímetros, nós vamos ficar com uma folga aqui de 6 centímetros, que é uma das pontas do nosso molde. Depois nós vamos fazer a união desse ponto aqui até o meio daqui, que vai virar esse moldezinho aqui, ok? Então, meninas, nós vamos precisar de 2 vezes no forro dele, ok? Desse molde aqui, que é a aba lateral. Eu tô trabalhando aqui com nylon emborrachado. Eu gosto de trabalhar nas minhas necessaires o nylon emborrachado por facilitar a limpeza. Às vezes a cliente tá carregando maquiagem, vaza, então esse daqui, a facilidade da limpeza dele é muito maior do que o tricoline ou qualquer outro tecido. Então eu trabalho com nylon emborrachado, fica a critério de vocês, tá? Então 2 vezes nesse molde. Vamos precisar também uma vez no molde de forro, na mesma medida do molde principal. Aqui, meninas, o que eu fiz? Quando eu fiz o recorte desse molde, eu transferi ele para um papel mais durinho para poder fazer o corte dos forros. Então, me facilita bastante na hora de fazer o corte do forro. Então, uma vez no forro, aí vocês vão precisar de 2 recortes de 16 por 23, 2 vezes no forro, que é pro bolso interno central. Se você quiser usar alguma coisa diferente pro lado externo, para esse bolso interno, também pode ser. Aqui eu tô usando o mesmo material para externo e interno desse bolso central. E vamos precisar também de 2 vezes 30 por 18 para fazer os bolsos de elástico da parte interna. Então, 2 vezes de 30 por 18. Vamos precisar de 28 centímetros de zíper e mais um outro zíper de 67 centímetros e 2 cursores. E vamos para a aula, meninas. Então, vamos lá, meninas. Como que nós vamos fazer? Vamos começar por essas abas laterais. O que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar ela ao meio, tá? E nós vamos passar uma costura aqui, até aqui, e daqui até aqui, deixando um vão para nós podermos desirar essa peça, tá? Retrocesso no começo. Vamos fazer isso nas duas peças, tá bom, meninas? Minha margem de costura aqui é de um pé de máquina, meio centímetros. Então, nós vamos fazer isso nas duas peças. Vamos lá. Tô usando uma largura de pontos de 3,5 aqui nessa costura. Com um pé de máquina, lembrando. Vocês cortem um pouquinho do biquinho aqui, dos 2 lados, para poder ajudar na hora de desvirar essa peça. E nós vamos fazer, desvirar ela, finalização da peça. Pro acabamento, essa parte superior aqui, eu gosto de usar um ponto um pouquinho maior, 4,5, fica mais bonito. Retrocesso no início e no final. E faz isso com a outra peça também. Já volto para mostrar as duas feitas. Pronto, meninas, tô aqui com as 2 peças prontas. Aqui eu vou abrir um pouquinho e vou passar uma costurinha nessa parte de baixo aqui, só para ela não ficar dobrando e me ajudar na hora de fechar a peça
porque o nylon, às vezes, ele dá uma dobradinha aqui, só pra me auxiliar aqui na hora da gente poder fechar essa peça. Então, estamos aqui com essas duas partes prontas, nós vamos reservar. E agora nós vamos fazer a parte do bolso central, que são a medida de 16 por 23. Deixa eu só confirmar. É, isso mesmo, 16 por 23. Como que nós vamos fazer aqui, meninas? Vamos colocar o zíper, frente do zíper com a frente do tecido, do nylon. Eu uso o nylon, tem um lado que ele é mais brilhante, né, mais fosco, mais emborrachado, e tem um outro lado que ele é um pouquinho mais áspero. Eu gosto desse lado áspero pra cima. Algumas pessoas gostam desse outro lado mais emborrachado, na parte do forro, mas eu não gosto. Eu gosto mais dessa parte aqui. Então, nós vamos passar uma costura prendendo esse zíper o mais próximo possível do carrinho do zíper, tá? Eu já coloco o forro junto. Quem não tiver tanta segurança, pode fixar primeiro o zíper, né, junto com a parte principal, e depois fazer a costura final desse zíper. Vamos lá. Ponto no 3,5, retrocesso no começo e retrocesso no final. Desvira e rebate essa costura, ok? Vamos rebater aqui essa costura, junta aqui pra ficar tudo certinho, bonitinho. E vamos fazer essa costura de rebatimento, como eu disse, ponto 4, 4,5, que fica mais bonito. Retrocesso no final, e vamos fazer isso com a outra parte também. Você pode fazer direto, assim, igual eu tô fazendo, ou pode também separar o zíper, o que vocês acharem que fica mais fácil pra vocês. Eu vou fazer direto aqui, alinhando tudo. Frente com frente, frente do zíper com a frente do principal, e vamos fazer a costura de fechamento. Aqui você vai ter que abrir, tá? Nesse momento, pra gente poder desvirar a peça. Por isso que eu disse, se você quiser já separar, pode separar ou separa depois. Eu acho mais fácil costurar com ele já unido e depois separar. Costura de rebatimento aqui também. Se você quiser, já pode passar uma costurinha aqui também nessa lateral. Fica a seu critério. Mas nós vamos precisar fazer, então já pode dar uma sequência. Gente, eu tô com um problema na minha máquina. Já faz um tempo que ela não tá fazendo corte. E eu chamei alguns técnicos, ninguém veio resolver pra mim, porque eu moro um pouquinho longe. E eu não consegui achar um técnico aqui, então tô sem o corte eletrônico da máquina. Então, meninas, agora nós vamos colocar a ação do cursor. Eu corto um pedacinho dos dentinhos do zíper pra me auxiliar, me facilitar aqui. E vamos colocar no cursor. Aqui eu tô colocando um cursor simples, porque é um cursor que vai ficar dentro da peça, não precisa ser um cursor daqueles mais decorados. Passo uma vez, vi que tá certinho. Ó, tá certinho, passo a segunda vez.
E aí, nós vamos fazer o fechamento dessa peça, pra ela ficar aqui também separadinha. Então, o que nós vamos fazer agora? Faça a união aqui, ó, que fique certinha aqui, porque nós vamos fazer uma costura nessa lateral. Então, eu sempre coloco um clips aqui pra me auxiliar. Vocês vão pegar, meninas, e vão dobrar mais ou menos meio centímetro aqui para dentro. Nessa lateral aqui, ó. Não precisa subir até em cima, tá? Aqui pode ficar normal. É só dobrar meio centímetro aqui até mais ou menos a metade, porque essa parte vai ser costurada na peça. Só essa aqui que vai ficar visível. E nós passamos uma costurinha nela, fechando toda essa parte. E aí, você pode fechar até em cima. Pra fazer a finalização. Então, meninas, ó. Aqui eu dobrei meio centímetro pra dentro, até metade mais ou menos do bolso. E subi com uma linha, uma costura até em cima, onde tá o zíper, tá? Vou fazer isso do outro lado também. E aí, nós vamos reservar essa peça e ir pra uma outra peça, que é da parte central, que é o bolsinho com elásticos. Deixa eu só ajustar aqui. E vamos fazer esse acabamento. Aqui você já pode refilar o zíper que sobrou. Dar uma queimadinha nele, né, pra ele não esfriar. Dar uma selada aqui nessas pontas aqui. E assim ficou o nosso bolsinho da parte central. Nós vamos reservar ele e vamos para a parte do bolso de elástico. Agora, meninas, vamos pegar aquele outro forro que nós cortamos de 30 por 18. Nós vamos colocar parte principal com a parte principal e vamos passar uma costura nessa parte de baixo com um pé de máquina. Eu coloco o imã, gente, às vezes pra poder facilitar. Se vocês tiverem um pouco de dificuldade de costurar, quiser costurar com nylon emborrachado, tiver um pouquinho de dificuldade, não tiver o pé de teflon, estiver trabalhando com o pé normal, pode passar um pouquinho de creme também, que ele ajuda a deslizar. Eu, como já trabalho há um tempo com esse material e eu só uso pé de teflon, então eu já tenho uma certa experiência de trabalhar com ele sem precisar passar o creme, porque o pé de teflon ele já me facilita, mas às vezes, dependendo da peça, eu passo um pouquinho de creme pra me auxiliar. Feito isso, meninas, na parte de baixo nós vamos desvirar a peça. E aí, nós vamos trabalhar com o elástico. Vou fazer num lado, depois eu faço no outro, tá? Vamos lá. Ó. Ajusta aqui certinho, pra ficar bonitinho. Se preferir, coloca um clipezinho embaixo pra não entortar a peça na hora de costurar. E aí, nós vamos passar uma costura de cima para baixo de 1,5 centímetros. Se vocês quiserem, vocês podem marcar. Ou, se vocês já tiverem um pouco mais de confiança, pode fazer isso direto. Eu vou marcar aqui só o começo e o final. E vou passar uma costura aqui com o guia, que fica mais fácil. Então, nós vamos fazer isso nas duas partes. Eu já vou fazer na outra aqui, que eu já desvirei. Vou aproveitar uma sequência aqui. E já vou fazer nessa outra parte também a costura para passagem do elástico. Feito isso, meninas,
nós vamos fazer a aplicação desse bolso no nosso forro, que é da parte principal. Então, nós vamos pegar o nosso forro aqui, vamos encontrar o centro dele. Eu não gosto de marcar o nylon, tá? Mas, se vocês quiserem, pode marcar. Eu já tô fazendo a centralização aqui. Se vocês passarem a unha, ele dá uma vincada e vocês conseguem saber qual é o centro dele aqui, tá? Então, ó, ele já fica vincado, então eu já sei qual é o centro dele. Aqui eu vou fazer só uma marcação pra saber essa união dessa ponta, essa ponta, pra mim saber essa parte de baixo da nécessaire, pra me guiar, tá? Opa! Feito isso, meninas, vocês vão encontrar o centro dessa peça. Pode vincar também, ou se vocês estiverem trabalhando com outro material, pode passar o giz. Mas aqui, ó, ele vinca bem, então não vejo a necessidade de colocar. Nós vamos passar o nosso elástico. Pode colocar um grampo ou esse prendedor aqui, eu esqueci o nome dele, para poder colocar o elástico. Agora, meninas, nós vamos colocar o elástico nessa peça. Elástico de 1 centímetro. Pode colocar com um grampo ou com essa... Eu esqueci o nome dessa presilhinha aqui, para te auxiliar a colocar o elástico. Ó, ele facilita bastante na hora de passar. Passado o elástico, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou cortar aqui, mas se vocês quiserem, pode deixar unido e depois fazer só cortar depois que terminar de aplicar na peça. Aqui, meninas, nós vamos dobrar mais ou menos 1 centímetro pra dentro, tá? E nós vamos fazer o quê? Aqui nós temos o centro e aqui também nós temos a marca desse final aqui, que é a parte de baixo da nossa nécessaire, né? Que é a dobra dela. Nós vamos contar mais ou menos daqui pra cá 1 centímetro, 1,5 centímetros, tá? Eu vou fazer de olho aqui, mas é mais ou menos essa distância, 1 a 1,5 centímetro, tá? Não menos que isso, porque senão vai pegar na hora do fechamento da sua peça. Então, aqui eu tô alinhada com a parte de baixo e eu vou fazer uma costura aqui de baixo até em cima da peça. Faz vários retrocessos em cima, porque como é elástico e a pessoa vai mexer bastante, deixa essa parte bem reforçada aqui com relação a essa costura, tá? Nós vamos fazer o que agora? Nós vamos puxar o elástico para dar um leve efeito. Não puxem muito, gente, porque senão vai começar a enrugar essa parte aqui e fica ruim na hora de costurar. Tá. Aqui, ó, eu tenho a marca do meu centro aqui, que eu já tinha feito o vinco, com o centro desse forro aqui também, que eu já tinha vincado. O que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura de cima, com retrocesso no início, bastante retrocesso, até a parte de baixo. E vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Aqui, ó, eu repuxei um pouquinho demais, tá vendo? Ele dá uma enrugada, mas tudo bem. Eu consigo ainda fazer a aplicação na peça.
E aí, aqui eu vou fazer a mesma coisa com esse outro lado aqui, ó. Tá? Pra mim já tá bom. Esse tanto que eu puxei aqui do elástico. Vou fazer uma costura pra prender esse elástico aqui pra me facilitar. E agora eu vou fazer a mesma coisa, meninas. Eu vou dobrar essa parte aqui 1 centímetro pra dentro. E vou colocar aqui também a mais ou menos 1,5 centímetro dessa ponta aqui, desse alinhamento pra dentro. Tá? Você tá vendo que ela tá repuxando a peça, mas na hora que eu for costurar, eu coloco o prendedor e eu consigo ainda trabalhar com ela assim, tá? Se vocês quiserem menos repuxadinho o elástico, é só dar uma franzidinha menor nesse bolso. Feito isso, meninas, o que eu já vou fazer? Eu já vou seguir aqui com o nosso fechamento da parte de baixo. Aqui, ó, se vocês verem, ela fica um vãozinho, né? Fica bem como se estivesse sobrando o tecido. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer pregas. Pode fazer uma prega aleatória aí, 2 preguinhas, não tem 2 ou 3 preguinhas, não tem um tamanho exato, tá? Fica a critério de vocês aí. E é só passar uma costura fechando essa parte de baixo aqui, todinha. Ó. Fiz vários retrocessos no começo e no final. E essa é a colocação do bolso. Nós vamos repetir isso do outro lado, a mesma coisa. O que você pode fazer? Aqui, ó, nós já temos os 2 bolsinhos, certo? Desse lado aqui, uma cliente minha, o que ela me pediu? Pra deixar um bolso de elástico, mas sem a divisória no meio, pra ela poder colocar pincéis. Então, fica a critério vocês repetirem isso, esse bolso com as 2 divisórias, ou pode fazer um bolso com uma divisória só, tá? Eu vou fazer aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, meninas, já fiz a aplicação aqui, ó. Esse tá com a divisória. E esse aqui eu deixei um bolso inteiro pra colocar pincel e afins. Então, nós vamos reservar esse aqui também. E agora, nós vamos para a parte principal, para colocação de zíper. Então, 67 centímetros de zíper, mais ou menos. Nós vamos destacar o zíper, tá? E vamos trabalhar dessa forma. Você vai colocar bem aqui na ponta, deixa um pedaço pra fora, né? Pra gente poder colocar o cursor. Essa primeira costura eu vou fazer bem na pontinha, gente. Por quê? Porque vai me facilitar na hora da colocação do forro aqui nessas curvas. Então, você vai colocar o zíper fazendo... Aqui você faz uma curvinha, eu já mostro pra vocês. Então, eu coloco bem na pontinha, porque aí já facilita na hora da colocação do forro, dele não ficar subindo o zíper na curva, né? Ó. Fiz um lado, vou cortar um pedacinho aqui. Ó, tá vendo? Aí aqui ele não fica levantando. Aqui, ó, passei um pouquinho mais pra dentro, ó, ele fica meio que levantando. Se você passar com o pé de máquina, ele vai levantar bem. Se caso você fizer isso, passe uma colinha ali na ponta, que aí já facilita na hora de colocar o forro. Vou colocar do outro lado também. Aqui tô passando com ponto número 5. Não precisa ser com um ponto pequeno. E vamos fazendo toda nossa volta. Aqui você faz uma viradinha, bem de leve. E finaliza. Prontinho, meninas, zíper aplicado. E agora nós vamos fazer a aplicação do nosso forro. Não tem muito segredo, né? Aplicação do forro. Vou mostrar pra vocês um lado e depois eu mostro o outro lado.
Aqui, ó, nós vamos colocar ponta com ponta. Se você sentir um pouco de dificuldade para colocar o forro, corta um pouquinho maior, só essa lateral aqui com 1 centímetro a mais, mas risca onde é o molde pra você poder ter a guia, né, certinho de onde você vai costurar, tá? Aqui eu vou colocar clipes em tudo. Deixa eu ajustar as pontas primeiro, que fica mais fácil. Aqui, ó. Deixa eu ver se tá batendo. Então, meninas, agora a gente vai colocar o nosso forro. Aqui eu já clipei tudo, né? Aqui eu clipei ele em vários pontos, porque como tá com elástico, ele dá uma repuxada. Então, eu consigo fazer o ajuste. Eu vou costurar pelo lado do nylon, tá? Do nylon acoplado. Porque eu acho melhor, porque como o emborrachado, ele às vezes traciona, pode ser que dê uma mexida nele. Então, aqui você faz a costura bem próxima aos dentinhos do zíper, tá? Segura o forro pro forro ficar no lugar, pra ficar tudo bonitinho. Ó. Aqui eu tô usando um ponto 3,5, pra ficar bem seguro esse zíper. Feita a aplicação de um lado, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e já mostro pra vocês. Ó, pessoal, já fiz a costura dos dois lados, vou desvirar a peça. Desvira tudo. Ver se tá tudo certinho. Ó, tudo em ordem. Aqui você dá uma puxadinha aqui pra ajustar, pra ficar bem bonitinha essa curva. Eu não dei pique na curva por causa do zíper, tá, meninas? Então, vocês ajustam tudo bonitinho. E já já nós vamos finalizar nossa peça. Aqui, ó, ajusta todo o seu forro para ficar certinho, porque nós já vamos fazer uma costura única em tudo. Aproveitar a costura de rebatimento e já vamos fazer a costura de segurança desse forro, tá? Então, ó, deixa bem bonitinho, ponta com ponta. Depois a gente refila o que sobrou, se sobrar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Ponta com ponta. E nós vamos começar a fazer a nossa costura de acabamento. Começa aqui da pontinha. Ponto número 5, 4. Não faça com ponto muito pequeno, não fica muito legal. Eu, pelo menos, não acho. Eu gosto com um ponto maior. E nós vamos fazendo toda essa costura de acabamento da nossa necessaire. Deixa eu soltar aqui pra ajustar. Fiz a costura de segurança em toda a volta e a costura de acabamento aqui também. A peça fica assim, olha que linda que fica, gente. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o centro dessa peça. Já vou encontrar agora, porque vai facilitar isso mais pra frente. Então, eu dou um pique aqui no centro da peça. Uno aqui, ó, aba com aba. E faço o pique pra saber onde está o nosso meio da peça. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar no nosso cursor. Então, nós vamos unir aqui, ó. Deixar a peça alinhadinha aqui. Alinhadinha aqui também. Eu coloco as presilhas
para auxiliar, vou fazer um pique não, desculpa, cortar um pedacinho dos dentinhos do nosso zíper e vou passar o nosso cursor. Faça isso, meninas, para facilitar vocês na hora da colocação e não ficar torta a sua peça. Porque se ela ficar torta, vai ficar horrível no final. Aquela super direta, né, gente? Ó, tá? Ficou certinho aqui. Passo. Meninas, eu não percebi, meu celular parou de gravar. Mas, recapitulando aqui. Passei os 2 cursores na peça. Alinhei aqui, cortei a sobra de zíper e dei uma queimada para selar essa ponta do zíper. Encontrei as 2 abas aqui, ó, certinha para achar o meio dessa peça. E aqui eu já havia costurado, mas eu vou mostrar para vocês desse lado. Vocês vão pegar o centro do seu zíper com o pique aqui da centralização desse lado aqui, da parte de baixo. Coloca um clipezinho aí para segurar. E nós vamos fazer essa união aqui, ó, desde que a ponta aqui de cima fique bem alinhadinha pra peça não ficar torta, tá? Clipa e faz a mesma coisa do outro lado, ó. Tá bem certinho. E aí, nós vamos passar uma costura com pé de máquina de meio centímetro em toda essa volta. Vou fazer aqui com vocês. Ponto no 3,5, ponto de fechamento. Ó, aqui vocês fazem uma curvinha aqui. Faz um retrocesso em cima desse zíper aqui, pra ficar bem fechadinho, não ter problema, o perigo de soltar. E faz o fechamento aqui na outra lateral. Lembrando que o meu pé de máquina é de meio centímetro. Se for usar na máquina doméstica, dá uma tentada nisso pra peça ficar toda certinha. Então, ó, costurado aqui e costurado esse lado. O gabardine, gente, ele desfia um pouco. Então, o que eu faço às vezes quando dá essas desfiadas? Eu dou uma selada nele aqui, ó. Volta, fica tudo certinho. Nós vamos abrir a nossa peça agora. Tá? Abrir ela todinha. Olha que linda que ela tá ficando, gente. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar aquela ponta que nós fizemos, a primeira. Vou só dar uma ajustada aqui, numa pontinha. Que ficou aqui, só pra ficar alinhadinha. Deixa eu ver aqui. Certinho. Nós vamos pegar essas 2 primeiras peças que nós fizemos. Você vai achar o centro dessa peça, tá? Faz um piquezinho aqui embaixo. E nós vamos colocar pique com pique aqui, que é o nosso centro do nosso zíper. Dá uma levantadinha aqui para poder ficar certinho. Abre. E nós vamos passar uma costura aqui nessa ponta de baixo, tá? Toma cuidado para não pegar o zíper, tá, meninas? Se vocês tiverem um pouco de dificuldade, dá uma levantadinha, uma fechadinha no zíper aqui para dar uma ajustada. Mas é super possível de fazer essa costura. Nós vamos fazer isso dos 2 lados. Deixa... Opa, achar o centro aqui. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Pique com pique, tudo centralizado e vamos passar uma costura de meio pé. Prontinho, meninas. Essa parte tá aplicada na peça. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos juntar aqui ponta com ponta. Deixa eu ajustar aqui. Ponta com ponta e coloca um clipes aqui. Coloca 2 até, gente, pra ter mais segurança, tá? Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos levantar essa aba aqui e nós vamos colocar
ele aqui, ó, certinho nessa ponta aqui. Só que nós vamos costurar ela pelo lado de fora da peça, né? Então tem que ficar bem certinho. Eu vou fazer aqui e mostro pra vocês, tá? Aproveitem a costura de acabamento aqui que vocês fizeram pra poder fazer essa costura aqui. Então, não vai dar pra vocês verem por causa do ângulo da máquina, da câmera. Mas eu vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Não precisa vir lá de baixo, tá? Pode começar de onde dá o seu ponto aí. Não precisa vir lá de baixão, não, tá? Faz um retrocesso aqui. E vamos fazer, ó. Opa, deixa eu tirar aqui. Depois eu dou o acabamento, ó. Tá vendo? Ele vai ficar costurado aqui nessa ponta, tá? E nós vamos fazer isso do outro lado também. A mesma coisa, a mesma costura e desse lado também. Eu vou fazer e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, meninas, ó. Aplicado, tá? As nossas laterais aqui. Feito isso, o que que eu peguei? Peguei 2 pedacinhos, tá? De acabamento, 4 centímetros de largura, pra fazer o nosso acabamento aqui. E a nossa peça já está sendo finalizada. Vou fazer o acabamento aqui, colocar o acabamento. Lembrando do zíper aqui que tem na lateral. Passou o acabamento, faz um dobra aqui, né? Ó, dobra pra ficar bonitinho. Coloca um clipezinho aqui. Dobra as pontinhas pra dentro, gente, que fica um acabamento um pouquinho bonito, né? De qualidade. Porque querendo ou não, a gente acha que não, mas as pessoas olham o nosso acabamento, né? Aprendi isso com a Cami e as pessoas realmente olham mesmo, viu? Ó. Fazer o fechamento aqui. E nós já estamos finalizando a nossa peça, gente, ó. Acabamento feito, depois eu vou dar o acabamento nessas linhas aqui. E vou fazer o outro lado e já mostro pra vocês e a gente já vem pra finalizar a peça. Meninas, acabamento feito nas duas pontas, nós vamos desvirar nossa peça. Ela já está praticamente pronta. Quem não quiser colocar o bolsinho central, não precisa, né? Eu gosto, acho que fica bem bonito. Ó, vou mostrar pra vocês. Ajustar ela aqui. Vou fechar ela aqui pra vocês verem como ela ficou. Depois vocês dão uma passadinha, dão uma sentada no tecido, né? Que a gente fica mexendo pra lá e pra cá. É bom depois dar uma ajustada nela. Ó. Ela já está pronta. Olha que linda que ficou. E agora nós vamos colocar o bolsinho interno. Pra quem gosta de ter o bolsinho interno. Ou, né, como eu falei, quem não quiser, pode trabalhar com ela só assim. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos encontrar o meio dessa parte aqui que nós já tínhamos pregado. Desculpa, meninas, o meio é pra fora. Nós vamos juntar ponta com ponta. Vamos achar o meio aqui, ó. Coloca um clipezinho aqui. Junta aqui também. Acho o meio dessa parte aqui, dessa aba lateral. E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso bolso, tá? E nós vamos colocar aqui. Coloca mais ou menos um meio centímetro pra baixo
o zíper meio centímetro para baixo aqui. Não precisa estar aparente o nosso zíper, tá? E ajusta aqui, ó, para que fique tudo alinhadinho, pra na hora da costura não ficar faltando costura. Deixa eu ajustar aqui. Eu tô num ângulo meio ruim. Deixa eu ajustar. Pronto. E aí, meninas, nós vamos passar uma costura de segurança, uma costura de fechamento aqui. Pode amassar a peça, depois, como eu falei, dá uma passadinha nela e ela volta a ficar toda bonitinha. Retrocesso no começo, faz bastante retrocesso, gente. E vai até onde o seu ponto da máquina, o seu... E vai até onde... Finaliza aqui, gente. Vai até onde o calcador der pra chegar aqui, tá bom? Não precisa ir até o final, porque nós fizemos aquele acabamento justamente por conta disso, tá? Traz pra cá do outro lado e vamos fazer o fechamento dessa outra ponta aqui. Lembrando, coloca meio centímetro pra baixo o zíper. E passa uma costura aqui com bastante retrocesso, tá, gente? Os 3 retrocessos aí no começo e vai até onde o calcador dá retrocesso no final. E nossa peça tá finalizada. Vou mostrar ela pra vocês finalizadinha, ó. Bolso, nosso bolsinho central aqui. Dá uma ajustada na peça, uma arrumadinha nela, ó. Vinca ela toda bonitinha. Como eu falei, se quiser, passa no ferro, mas passa no ferro com uma temperatura baixa, né? Não uma temperatura alta. E a nossa peça fica assim, ó, toda linda e maravilhosa. Pra você vender bastante aí no seu ateliê. Aqui, toda vez que eu faço ela, é venda. Ó, olha que linda que ficou nossa peça, gente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, da nossa Necessaire Cubo. Corre lá no site da Dois Limões, já compra o painel, porque facilita muito a nossa vida e ela é uma peça super vendável. Vende bastante. Aqui no ateliê eu faço, vende na hora. Me desculpa por qualquer coisa, é a primeira vez que eu dou uma aula tão detalhada, então às vezes me fugiu o nome de alguns materiais, posso ter errado em algumas coisas, me perdoem, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender direitinho como que faz a montagem do nosso painel. E até a próxima, gente. Beijos!